Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 22, dia 11 de agosto de 2023. Jesus na sinagoga de Nazaré. Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 22. E Jesus voltou no poder do Espírito para a Galileia, e a notícia dele correu por toda a região circunvizinha. E ensinava na sinagoga deles, sendo glorificado por todos. E chegou a Nazaré, onde fora criado. E como era seu costume, ele foi à sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. E o rolo do profeta Isaías foi dado a ele. Ele desenrolou o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. E ele enrolou o rolo e o devolveu ao atendente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos falavam bem dele e se maravilhavam com as palavras graciosas que saíam de sua boca. E eles disseram: Não é este o filho de José? Lucas 4, 14 e 22. Esses versículos relatam eventos que são registrados apenas no Evangelho de Lucas. Eles descrevem a primeira visita que Nosso Senhor fez depois de entrar em seu ministério público. A cidade de Nazaré, onde ele havia sido criado. Tomados em conjunto com os dois versículos que se seguem imediatamente, eles fornecem uma prova solene e impressionante de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Devemos observar nestes versículos que honra marcante nosso Senhor Jesus Cristo deu aos meios públicos de graça. É-nos dito que ele entrou na sinagoga de Nazaré no dia de sábado e levantou-se para ler as Escrituras. Nos dias que nosso Senhor estava na terra, os escribas e fariseus eram os principais professores dos judeus. Dificilmente podemos supor que uma sinagoga judaica desfrutou muito da presença e bênção do Espírito sob tal ensino. Mesmo assim, encontramos nosso Senhor visitando uma sinagoga, lendo e pregando nela. Foi o lugar onde o dia e a palavra de seu Pai foram reconhecidos publicamente e, como tal, ele achou bom honrá-lo. Não precisamos duvidar de que há uma lição prática para nós nesta parte da conduta de nosso Senhor. Ele quer que saibamos que não devemos abandonar levianamente qualquer assembleia de adoradores que professe respeitar o nome, o dia e o livro de Deus. Pode haver muitas coisas em tal assembleia que podem ser feitas melhores. Pode haver uma deficiência de plenitude, clareza e distinção na doutrina pregada. Pode haver falta de unção e devoção na maneira como a adoração é conduzida. Mas, contanto que nenhum erro positivo seja ensinado e não haja escolha entre adorar com tal assembleia e não ter nenhum culto público, convém a um cristão pensar muito antes de ficar longe. Se houver apenas 2 ou 3 na congregação que se reúnem em nome de Jesus, há uma bênção especial prometida. Devemos observar, por outro lado, nestes versículos, que relato impressionante nosso Senhor deu à congregação em Nazaré de seu próprio ofício e ministério. Dizem-nos que ele escolheu uma passagem do livro de Isaías, na qual o profeta predisse a natureza da obra do Messias deveria fazer quando ele veio ao mundo.
Ele leu, como foi predito, que ele pregaria o evangelho aos pobres, como ele seria enviado para curar os quebrantados de coração, como ele pregaria libertação aos cativos, daria vista aos cegos e liberdade aos oprimidos, e como ele proclamaria que o ano de jubileu para todo o mundo havia chegado. Quando nosso Senhor leu esta profecia, ele disse à multidão que o escutava que ele mesmo era o Messias de quem estas palavras foram escritas, e que nele e em seu evangelho as figuras maravilhosas da passagem estavam prestes a ser cumpridas. Podemos muito bem acreditar que houve um profundo significado na escolha de nosso Senhor dessa passagem especial de Isaías. Ele desejava impressionar seus ouvintes judeus, o verdadeiro caráter do Messias, a quem ele sabia que todo Israel estava esperando. Ele bem sabia que eles estavam procurando por um mero rei terreno temporal, que os livraria do domínio romano e os tornaria mais uma vez os principais entre as nações. Tais expectativas, eles queriam que eles entendessem, eram prematuras e erradas. O reino do Messias, em sua primeira vinda, deveria ser um reino espiritual sobre os corações. Suas vitórias não deveriam ser sobre inimigos mundanos, mas sobre o pecado. Sua redenção não deveria ser do poder de Roma, mas do poder do diabo e do mundo. Foi dessa maneira, e de nenhuma outra no momento, que eles devem esperar ver as palavras de Isaías cumpridas. Cuidemos para que saibamos por nós mesmos em que a luz devemos considerar principalmente a Cristo. É certo e bom reverenciá-lo como o próprio Deus. É bom conhecê-lo como cabeça sobre todas as coisas. O poderoso profeta, o juiz de todos, o rei dos reis. Mas não podemos descansar aqui se esperamos ser salvos. Devemos conhecer Jesus como o amigo dos pobres de espírito, o médico do coração doente, o libertador da alma em cativeiro. Esses são os principais ofícios que ele veio cumprir na terra. E sob essa luz que devemos aprender a conhecê-lo, e conhecê-lo pela experiência interior, bem como pelo ouvir do ouvido. Sem tal conhecimento, morreremos em nossos pecados. Devemos observar, finalmente, que exemplo instrutivo temos nesses versículos da maneira pela qual o ensino religioso é frequentemente ouvido. É-nos dito que quando nosso Senhor terminou seu sermão em Nazaré, seus ouvintes falaram bem dele e se maravilharam com as palavras graciosas que saíram de sua boca. Eles não conseguiram encontrar nenhuma falha na exposição das Escrituras que ouviram. Eles não podiam negar a beleza da linguagem bem escolhida que ouviram. Nunca nenhum homem falou como este homem, mas seus corações estavam totalmente impassíveis e inalterados. Estavam até cheios de inveja e inimizade contra o pregador. Em suma, parece não ter havido nenhum bom efeito produzido sobre eles, exceto um pequeno sentimento temporário de admiração. É inútil esconder de nós mesmos que existem milhares de pessoas nas igrejas cristãs em um estado de espírito pouco melhor do que os ouvintes de nosso Senhor em Nazaré. Há milhares que ouvem regularmente a pregação do Evangelho e a admiram enquanto ouvem. Eles não contestam a verdade do que ouvem. Eles até sentem uma espécie de prazer intelectual ao ouvir um sermão bom e poderoso. Mas sua religião nunca vai além desse ponto. Sua audição de sermão não os impede de viver uma vida de reflexão, mundanismo e pecado. Examinemos-nos frequentemente sobre este ponto importante. Vamos ver que efeito prático é produzido em nossos corações e vidas pela pregação que professamos gostar. Isso nos leva ao verdadeiro arrependimento
em relação a Deus e a viva fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos estimula a esforços regulares para cessar o pecado e resistir ao diabo. Estes são os frutos que os sermões devem produzir, se realmente estão nos fazendo bem. Sem tal fruto, uma mera admiração estéril da pregação é totalmente inútil. Não é prova de graça, não salvará nenhuma alma. Amém e amém. Tem continuação. Senhor Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça e o teu amor neste estudo, no nome santo do Senhor. Amém.